Bom, gente, então agora, continuando a sequência de aulas, a gente vai falar um pouquinho da análise da dentição mista, certo? Bom, a análise da dentição mista, ela na verdade nos serve para fazer o cálculo de discrepância de modelos, que vocês tiveram isso lá na disciplina de bases de orto e agora na clínica infantil vocês vão usar bastante, certo? Para a gente exatamente definir, a partir desse cálculo, qual é a conduta clínica para o nosso paciente. Então, primeiramente, a fórmula que vocês têm que estar com ela em mente é discrepância de modelos é espaço presente menos o espaço requerido. O que é o espaço presente? Espaço presente, segundo a foto, é o espaço que a gente tem na base óssea, desde a mesial do primeiro molar de um lado até a mesial do primeiro molar permanente do lado oposto. Então, isso é o espaço, esse espaço presente é o que a gente tem na base óssea, certo? Depois, a gente tem o espaço requerido. E o espaço requerido, ele é, na verdade, a soma de todos os dentes que estão nesse espaço, de mesial de primeiro molar de um lado a mesial do outro lado. Então, nada mais é o espaço requerido que a soma de todos os dentes, ou seja, a soma de todo o diâmetro mesiodistal de todos os dentes que estão à frente dessa região. Então, é a somatória do diâmetro mesiodistal do segundo pré, do primeiro pré, do canino, dos 4 incisivos e assim por diante. Então, isso é o espaço requerido, é tamanho de dente. E espaço presente é o tamanho da base óssea. Por isso, discrepância é o espaço presente menos o requerido. Bom, quando a gente não tem caninos e premolares em boca, ou seja, na fase da dentição mista, vocês sabem muito bem que caninos e premolares não estão em boca. Então, como é que eu vou fazer o espaço requerido se eu não tenho essa medida? Quando eu não tenho essa medida, nós vamos precisar fazer fórmulas. Então, quero muita calma, não se apavorem, né? Nós vamos fazer um remember sobre a análise da dentição mista, bem devagarinho, para que vocês possam entender bem certinho quem não entendeu até agora, certo? Então, quando a gente não tem caninos e pré, a gente vai usar 2 métodos para supor o tamanho deles. O primeiro é o método de Moyers e o segundo é o método de Tanaka-Johnston. Então, vamos lá. O método de Moyers. Então, esse autor, ele se baseou para achar o tamanho de caninos e premolares a partir da somatória dos 4 incisivos inferiores. Então, o que ele faz? Ele pega os 4 incisivos inferiores e mede um por um o seu maior tamanho, que é na mesiodistal, e isso vai dar um valor, certo? E esse valor a gente vai usar uma tabela para que a gente possa pressupor, então, tamanhos de caninos e premolares. Só tá bem frisado no slide, está em vermelho, que o método de Moyers, ele usa incisivo inferior. Inferior sempre, pessoal. Então, mesmo que vocês estejam pressupondo tamanhos de caninos e premolares superiores, certo? Na tabela, vocês sempre vão usar incisivos inferiores, ok? Então, como é que é feito essa avaliação? Então, vocês vão lá, vão somar, então, os 4 incisivos inferiores permanentes do paciente de vocês, vão pegar o compasso de ponta seca e vão medir cada dente, isso vai dar um valor X, 20, 25, enfim, um exemplo. A partir da soma desses dentes, vocês vão utilizar a tabela do Moyers para dizer, então, os valores de caninos e premolares. Uma outra coisa que é importante dizer, o valor que vocês acham na tabela sempre deve ser multiplicado por 2. Por quê? Porque o valor da tabela é para um M arco, ok? Depois disso, vocês vão usar a fórmula. Vocês vão usar a fórmula de discrepância, que é o espaço presente, que vocês vão ter calculado, vão ter medido,
de mesial do primeiro molar a mesial do outro lado, também com compassos de pontas secas, vão diminuir esse valor do espaço requerido. Só lembrando, o que é o espaço requerido? É soma dos incisivos, caninos e prés. Incisivos, vocês têm em boca, o paciente tem ele. E caninos e prés, vocês acharam utilizando a tabela, certo? Então, aqui nós temos a tabela do Moyers, então é importante entender essa tabela. São sempre duas tabelas, certo? A tabela A e a tabela B. Vamos primeiro ler essa tabela para tentar entender. Tabela A. Tabela de probabilidades para predizer a soma das larguras 3, 4 e 5 e um risquinho embaixo. O que é isso? Número 3, 4 e 5 é o número dos dentes. Então, 3 é o canino, o 4 é o primeiro pré e o 5 é o segundo pré. Se esse risquinho está abaixo dos números, ou seja, o número está acima do risquinho, quer dizer que isso é para definir tamanhos de caninos e pré-molares superiores. Então, essa tabela A que vocês veem aí, ela é para predizer tamanho de caninos e pré-molares superiores. Terminando ali a tabela, partindo de 2, 1, tracinho 1 e tá faltando 2, tá? Do ladinho que na tabela de baixo aparece. E aí vocês vão ver que esse 2, 1, tracinho 1, 2 está embaixo do risco. Então, quer dizer que é a partir do incisivo lateral, central, central e lateral, certo? 41, 42, 31 e 32. Então, a tabela do Moyers sempre vai usar incisivos inferiores. A tabela B, se a gente lê ela, tabela de probabilidades para predizer a soma das larguras. 3, 4 e 5. De novo, caninos, primeiros prés, segundos prés. Os números estão abaixo do risco. Então, eles são caninos, primeiros prés e segundos prés inferiores. Então, a tabela B é para o arco inferior. Partindo de 2, 1, 1, 2, de novo o número abaixo do risco. Então, de novo, 42, 41, 31 e 32. Ok? Então, aprendemos a identificar qual tabela vamos usar. Então, estou fazendo o cálculo para descobrir o tamanho de caninos superiores, caninos e prés, uso a tabela A. Caninos e prés inferiores, tabela B. Agora, vamos lá. Então, além disso, o Moyers, na coluna bem da esquerda, pessoal, vocês têm ali as probabilidades, 5%, 15%, 25%, e a de 75% está grifada. Por quê? Porque para Moyers, para esse autor, a gente sempre vai usar na tabela a probabilidade de 75%. Porque para ele é a probabilidade que tem menos chance de dar erro, ok? Então, sempre vocês vão procurar na coluna da esquerda 75%. Feito na tabela A e na tabela B. Aí, lá em cima, na tabela A, eu risquei em vermelho a primeira linha inteira. Aquela primeira linha, bem na esquerda, vocês vão ver o número 2, 1, tracinho 1, 2. O que é isso? Isso é o diâmetro mesiodistal dos 4 incisivos inferiores. Então, ali em cima, vocês vão procurar a soma dos 4 incisivos do paciente de vocês. Então, no exemplo, 19,5, 20, 20,5. Então, eu fiz um exemplo aqui que para o paciente ele tinha 22 milímetros de incisivo inferior. Então, se ele tem 22 milímetros para incisivo inferior, então isso eu achei na coluna, na linha superior. Aí depois eu vou fazer uma coluna e na margem ali onde tem 75% vai ter o valor correspondente para caninos e pré-molares. Então, na tabela 1, na tabela A, vamos lá. Meu incisivo inferior, a soma dos meus 4 incisivos inferiores deu 22. Qual é o tamanho de canino e pré? Eu procuro na linha em cima, depois eu vou para a coluna de 75% e eu encontro. O valor é 22.
Então, meu tamanho de canino e prés é 22 milímetros. Porém, esse valor deve ser multiplicado por 2, porque a tabela é pré-arco. Então, meus caninos e pré-molares é 44 milímetros. Para o arco inferior, o mesmo exemplo. Eu somei os 4 incisivos inferiores e deu 22. Para mim achar, então, caninos e pré-molares inferiores, eu vou na coluna, encontro 75% e ali está dizendo que meus caninos e pré-molares têm o tamanho de 21,6 milímetros. De novo, tem que multiplicar esse valor vezes 2. Então, nós vamos ter 43,2 milímetros de caninos e pré-molares inferiores. 21,6 vezes 2. Certo? Então, isso era o método de Moyers. Não tem mistério, é só usar a tabela e saber que sempre vocês vão levar para a tabela o somatório de incisivos inferiores. Ok? Bom, o método de Tanaka-Johnston. Vamos lá. O método de Tanaka-Johnston também é baseado no somatório de incisivos inferiores. Só que em vez de usar uma tabela, ele usa uma fórmula matemática que vai dizer, então, o tamanho de caninos e pré-molares que meu paciente provavelmente vai ter, tá? Então, são duas fórmulas do Tanaka. Primeira fórmula, para determinar caninos e pré-molares inferiores, vocês vão somar os 4 incisivos inferiores e dividir por 2. Esse valor vai ser somado com 10,5. Ponto. Da mesma maneira que a tabela do Moyers multiplicava por 2, a fórmula do Tanaka também multiplica por 2. Então, somou os 4 incisivos inferiores, dividiu por 2, somou com 10,5. Esse resultado final deve ser multiplicado por 2. Esse é o cálculo para caninos e prés inferiores. Para caninos e prés superiores, a fórmula, gente, é basicamente a mesma. O que muda é o somatório. Em vez de somar com 10,5, vocês vão somar com 11. Bah, mas aí eu vou ter que decorar, não consigo. Não precisa decorar, é muito simples. Vocês vão saber que da fórmula, somado 4 incisivos inferiores dividido por 2, ele vai ter que ser somado esse valor com 10,5 ou com 11. Como é que eu sei qual que é qual? Pensem assim, o arco inferior, ele é menor que o superior, porque o superior recobre o inferior. Então, o que é maior é a numeração maior, então é o 11. Então, para calcular caninos e pré superiores, eu somo aquele valor com 11, porque o arco é maior. Então, assim, vocês não precisam decorar, certo? Então, só para a gente fazer um exemplo rápido aqui, depois vocês podem procurar, na internet tem vários exemplos, se quiserem exercício, vocês podem me mandar e-mail, eu estou à disposição. Então, por exemplo, paciente chegou à clínica infantil de 9 anos de idade, ele apresentava espaço presente inferior de 62 milímetros e diâmetro de incisivos inferiores de 22. Qual é a discrepância de modelos utilizando o Tanaka? Só lembrando, gente, lá na clínica infantil a gente vai trabalhar mais com o Tanaka-Johnston, tá? Porque ele é mais prático, ele é mais fácil de ter que andar com uma tabela, ter uma tabela. Então, para a clínica, a vida clínica de vocês, a gente vai usar o Tanaka-Johnston. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A gente coloca primeiro a fórmula da discrepância. Discrepância é espaço presente menos espaço requerido. Ponto. Espaço presente eu tenho no enunciado, 62 milímetros. E o espaço requerido? O que é o espaço requerido? É somatório de quais dentes? Incisivos, caninos e prés. Mas caninos e prés eu não tenho. Então, para isso, eu vou usar a fórmula do Tanaka-Johnston. Então, vamos lá. Então, espaço requerido, só lembrando, é soma de incisivo com soma de canino e pré. Então, para calcular canino e pré, eu uso a fórmula, certo? E nós temos aí na fórmula somatório, o I não é 11, tá? Somatório de incisivos inferiores dividido por 2, mais 10,5. E esse valor final a gente multiplica por 2. Então, vamos lá, a gente coloca na fórmula o 22, dividido por 2. Depois mais 10,5 e no final vezes 2.
Então, 21,5, né, vai dar ali, vezes 2, então caninos e pré-molares é 43 milímetros. Jogamos isso para a fórmula, a discrepância é espaço presente, que vocês têm no enunciado, menos o requerido. O requerido é quem? Incisivos, que vocês tinham no enunciado, e caninos e prés que vocês acharam, então, com a fórmula do Tanaka, tá? Então, discrepância, 62 menos 65, nós vamos ter uma discrepância de modelos de menos 3 milímetros. Então, para que serve esses valores? Esses valores, a gente vai ver que eles vão nos levar a determinar se o paciente precisa ou não de aparelho. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma discrepância nula, ou seja, zero, quer dizer que o espaço presente é o mesmo do espaço requerido. Eu tenho o mesmo tamanho na arcada dentária para receber os dentes que vão vir. Então, nesses casos, o que eu posso fazer? Apenas um acompanhamento de espaço. Nos casos em que eu tenho uma discrepância positiva, ou seja, o espaço na base óssea é maior do que os dentes que vão vir. Nesse caso, eu posso apenas fazer uma manutenção de espaço. E nos casos em que eu tenho discrepância negativa, ou seja, o espaço da base óssea é menor dos dentes para receber os dentes que vão vir. Bom, nesses casos a gente faz uma recuperação de espaço, certo? Então, discrepância nula vai ser acompanhamento ou manutenção de espaço. Discrepância positiva vai ser acompanhamento, certo? E negativa vai ser recuperação. Então, gente, tá aí meu e-mail. Eu sei que é uma aula bem complicada, né? Porque exige muito cálculo. Qualquer coisa eu tô à disposição. E na próxima aula a gente continua a se falar.